Nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens, porque a partir do próximo domingo, nós vamos começar uma outra série de mensagens, o tema é Igreja para a Cidade, né? E aqui vai estar o meu irmão, pastor Carlos Alberto Júnior, que vai abrir, como o mesmo Fábio mencionou, essa série de eventos que nós teremos aqui no mês de julho, e vai ser uma grande bênção, gente. Prepare o seu coração, se prepare para aquilo que Deus vai fazer neste lugar. Amém, gente? Então abra comigo um texto. Texto de Neemias, eu quero ler com você. Outro dia, o pastor Osmar esteve ministrando entre nós aqui no domingo à noite, e ele falou sobre esse texto, mas me chamou a atenção. Eu queria destacar coisas preciosas, lições preciosas a respeito desse texto. Abra comigo então, Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Uma história que você já ouviu, uma história conhecida, mas nós vamos meditar aqui, juntos. E diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, olha quanto nome bonito, gente. Um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E nessa época, eu era copeiro do rei. Amém, gente? Quero perguntar a você: existe alguma área da sua vida que não vai bem? Existe alguma área da sua vida que não está bem? Há alguma questão da sua vida ou projetos pessoais que você abandonou, que desistiu por dificuldades ou até mesmo frustrações? Hein? Qual é a cidade abandonada da sua vida que espera por uma reconstrução? O tema de hoje é reconstruindo a nossa história. O nosso tema hoje é reconstruindo a nossa história. Para você entender um pouquinho desse contexto, a Babilônia havia invadido Israel e o seu rei Nabucodonosor destruiu o templo em Judá.
E também ele cometeu várias maldades, este rei, várias crueldades. Ele castrou os rapazes e os fez eunucos. Ele prostituiu as meninas, transformou as mulheres mais velhas em escravas nas casas ricas da Babilônia, e ainda deixou Israel em ruínas por 70 anos. E os profetas, então, de Israel, na época, eles choravam, como, por exemplo, profeta Jeremias. Profeta Jeremias, você sabe, ele é conhecido como profeta das lágrimas, é o profeta chorão. E aí, então, meus irmãos, nesse momento veio a palavra de Deus dizendo que ao final destes 70 anos de escravidão, Israel seria liberto. E ainda nesse tempo difícil de Israel, nesse tempo de caos, aí a Pérsia invadiu a Babilônia e o seu rei chamado Artaxerxes, qual é o nome? Bonito nome, né? Este rei, ele tinha um coração mais humano. E ele foi mais humano em relação a Israel. E este foi o novo império. Agora a Pérsia é o novo império que domina sobre Israel. E como nós lemos aqui no final do texto, Neemias, então, era copeiro do rei da Pérsia. Neemias era o copeiro. Ele era judeu, né? Ele não conhecia o seu país. E quando ele soube das más notícias sobre a sua nação, diz o texto que ele chorou amargamente. Ele chorou, ele lamentou, ele orou, ele jejuou, ele confessou pecados. E aí, a partir desse momento, meus irmãos, desse momento, começou um processo de reconstrução de Israel. Amém até aqui? Pois bem, diante desse quadro, eu queria tirar aqui alguns princípios que nos ajudarão a reconstruir a nossa história. Nós vamos ver alguns princípios. Deixa eu dizer uma coisa para você importante. Eu quero pontuar algumas coisas. Quando a gente aqui costuma pontuar a mensagem, por que a gente faz isso? Por que eu gosto de pontuar mensagem? Para ser mais didático. Para que você consiga aprender melhor. Amém, gente? Às vezes tem pessoas que não entendem muito essa didática. Pensam que quando você pontua uma mensagem, por exemplo, é o evangelho da autoajuda. Não, aqui a gente não prega o evangelho de autoajuda, a gente prega o evangelho da ajuda do alto. É diferente, queridos. Aqui você nunca vai ouvir, aqui você não ouve pastor nenhum dizendo assim: olha, você é o cara, você pode tudo, porque você é feroz, você é o leão, você vai engolir todo mundo, você é cabeça, não, não, esse evangelho de autoajuda a gente não prega. Não é assim que a gente pensa, não é assim que a gente olha para a Bíblia, não é assim que a gente entende o evangelho de Jesus. Mas a gente pontua a mensagem para ser didático, para que você consiga aprender melhor. Combinado, gente? E aí, a palavra de Deus, ela nos oferece princípios para a nossa vida. E eu queria destacar aqui alguns princípios desse texto que a gente leu, princípios que nos ajudarão a reconstruir a nossa história. Se você precisa reconstruir a sua história, preste muita atenção, porque há alguns princípios preciosos que a gente pode encontrar aqui nesse texto. Posso ouvir um amém da igreja aí ou não? Amém. Então vamos lá. Primeiro princípio que eu queria destacar aqui nessa história é que quanto mais devastado estiver o estado das coisas, mais difícil será a reconstrução. Eu quero repetir esse princípio. Quanto mais devastado estiver o estado das coisas, mais difícil será o quê? A reconstrução. Uma nação, por exemplo, que foi devastada por uma guerra, fica mais difícil a sua reconstrução. Uma nação que foi devastada por um terremoto, é mais difícil a sua reconstrução. E esse princípio, meus irmãos, se aplica também a todas as áreas da nossa vida. Neemias, aqui no texto, ele viu que o estado de devastação do seu país era gravíssimo.
Era muito grave. E a Bíblia diz que quando ele vê a miséria, a situação ali de miséria, ele chega a cair numa tristeza profunda, numa depressão. Então deixa eu dizer uma coisa importante para você, meu querido, minha querida irmã, gente fina, gente boa. Deixa eu dizer algo importante. Nós não podemos, meus irmãos, deixar a nossa história de vida chegar num estado profundo de devastação. Não permita a sua história de vida chegar num estado profundo de devastação. Muitas vezes nós erramos quando nós falamos o seguinte: eu pequei um pouco, né? Eu pequei um pouquinho, mas agora eu vou fundo. Agora eu vou pisar no acelerador. Porque eu sou assim, eu sou 8 ou 80. Comigo não tem... Não é o meio a meio não, é 8 ou 80. É aqui ou lá. Eu passei na frente de uma banca de jornal, eu vi uma revista lá, uma revista pornográfica, então eu pensei comigo, já que eu pequei mesmo, que eu vi, não era para ver. Então agora já que eu vi, então eu vou pisar fundo nisso. Porque não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Por vezes, pensamos assim, e nós não podemos entrar, meus irmãos, nesse esquema diabólico. Isso é um esquema diabólico. Porque nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, com as consequências. Tomar cuidado com o quê? Com as consequências, porque nós podemos até pensar que existe pecadinho e pecadão. Até podemos pensar nisso, mas as consequências, queridos, podem ser pequenas ou grandes. É verdade ou não? Então, se você estiver brincando com pecados, jogue isso fora. Abandone hoje isso, porque você não pode deixar esse processo afundar cada vez mais na sua vida, porque quanto mais profundo for o processo, mais difícil a restauração. Quanto mais profundo o processo, mais difícil será a restauração. O que é que diz o texto lá, o texto de Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 13 e 15. Olha o que é que ele diz, vamos ler juntos, é um texto tão importante para a nossa vida, irmãos. Vamos lá? Exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meu irmão, Deus está falando neste lugar. Quem tem ouvidos para ouvir nessa noite, ouça, porque Deus está falando com você. Há um segundo princípio importante que vai te ajudar a reconstruir a sua história. Quanto mais tempo se demora para restaurar, menores as chances de obter sucesso. Vou repetir, quanto mais tempo se demora para restaurar, menores as chances de obter sucesso. Quanto mais nós adiarmos o tratamento, queridos, a situação se tornará mais complicada, mais difícil, mais calamitosa, mais perigosa. E esse é um princípio, irmãos, que se aplica a todas as áreas da nossa vida também. Então esteja atento. Porque tem muita gente que diz o seguinte: eu estou com um problema na minha saúde, mas eu não vou procurar ajuda agora. Vai piorar ou não vai? Eu estou com um problema no meu casamento, mas eu não vou procurar ajuda agora. Eu estou com um problema com os meus filhos, mas eu não vou procurar ajuda agora. Eu estou com um problema espiritual, eu não vou procurar ajuda agora. Estou vivendo um problema no meu namoro, mas deixa para lá. Não é hora de mexer nisso não vou procurar ajuda agora não. Deixa o tempo dizer. Presta atenção, meu irmão. Cuidado. Muitas vezes o tempo sim trabalha a nosso favor. Mas o que eu posso dizer é que há momentos que o tempo ele trabalha contra nós. Em outras palavras, por vezes esperar é suicídio. Esperar é cometer suicídio. Deixar para depois é adiar a ação de Deus. E quanto mais tempo demorarmos, pior será no dia que nós buscarmos ajuda.
Quanto mais tempo você demorar para resolver isso, meu irmão, minha irmã, depois vai ficar pior. No dia que você for buscar ajuda, você vai encontrar mais dificuldades e, por vezes, poderá ser tarde demais. De repente já não tem mais solução. De repente já não tem mais o que fazer. Portanto, deixa eu desafiar você. Se você tiver que chorar hoje, chore na presença de Deus. Se você tiver que se humilhar na presença de Deus hoje, faça isso. Se tiver que botar o rosto no pó, faça isso hoje. Se tiver que se humilhar, se arrepender, faça isso hoje. Se tiver que se quebrantar, faça isso hoje. Se humilhe na presença de Deus, porque a Bíblia nos garante que todo aquele que se humilhar será exaltado. Diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz, olha só na tela, Isaías 55:6, vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar ao Senhor. Olha o outro texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Então me invocareis, diz o Senhor, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Glória a Deus, glória a Deus. E olha só o outro texto do Salmo 34:18. Perto está, vamos ler juntos, vamos lá? Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Amém. Há um terceiro princípio. Veja bem o terceiro princípio. Você que deseja reconstruir a sua história, olha esse princípio. Quanto mais confrontos tivermos com a realidade, mais chances de restauração. Quanto mais confrontos tivermos com a realidade, mais chances do quê? De restauração. Você vê aqui no texto, enquanto Neemias ele não havia recebido nenhum relatório, ele estava bem, estava em paz, estava tranquilo, porque ele não sabia de nada. A ignorância, né, nessa situação, a ignorância de Neemias o deixava parado, imóvel, tranquilo. Aí eu fico pensando o seguinte, qual é um dos maiores ministérios do Espírito Santo, queridos? Qual é? Sabe qual é um dos maiores ministérios do Espírito Santo? É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque enquanto nós não formos confrontados e não se abrir a realidade de quem somos, sempre nós vamos acreditar que nós não precisamos de nada, que está tudo certo com a gente, que a gente não precisa de mudança nenhuma. E uma coisa que eu tenho aprendido, queridos, é que o primeiro estado do Evangelho, veja bem, o primeiro estado do Evangelho é fazer com que nós nos sintamos péssimos. O Evangelho, antes de ser boas novas, o Evangelho, antes de ser boas notícias, ele é péssima notícia. Péssima notícia, por quê? Porque o Evangelho, queridos, ele tira da gente as máscaras que nós colocamos em nós mesmos durante tanto tempo. Ele arranca essas máscaras. Você sabe que tem muita gente que não é cristão e quando essa pessoa ela é confrontada pelo Evangelho, essa pessoa acredita que ela é boa. Você conhece gente assim? Que às vezes você vai falar de Jesus, você vai falar das coisas do reino de Deus, né? E ela diz assim, mas eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa bacana, eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu pago bem meus funcionários, eu pago direitinho os meus impostos, eu sou o cara, esse cara sou eu. Né? Às vezes a gente encontra pessoas assim que se acham extremamente corretas e justas. Eu quero dizer para você o seguinte, que enquanto nós estivermos mascarando a nossa realidade, enquanto a gente estiver colorindo a nossa realidade, enganando a nós mesmos, brincando de religião, queridos, a chance de sermos restaurados será remotíssima. Será remotíssima. Porque, meus irmãos, nós precisamos ver como Neemias viu aqui. O que ele viu? Ele viu a realidade de Jerusalém. Então a gente precisa ver como Neemias, a realidade da vida, da nossa vida, e chorar, para que o Espírito Santo venha e anuncie a melhor de todas as notícias. Glória a Deus, glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim, que aquele que encobre, olha só o que diz,
O que encobre as suas transgressões, vamos ler juntos? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aí está o segredo: confessar e abandonar. O que nós precisamos fazer, irmãos? Confessar e abandonar. Mas há um quarto princípio, para você que deseja reconstruir a sua história. Olha só, quanto menor a transferência de culpa, mais chances de recuperação. Vamos ler juntos aqui na tela, vamos lá. Quanto menor a transferência de culpa, mais chance de recuperação, queridos. Veja aqui, versículos 5 e 6 deixa muito claro isso. Quando Neemias ele tomou conhecimento ali da situação da sua nação, a Bíblia diz que ele chorou. Ele chorou e ele orou e ele jejuou. E é interessante que o texto mostra para nós que Neemias ele tomou o pecado do povo de Israel como se fosse o pecado dele mesmo. Interessante. Porque na época da invasão da Babilônia, sobre Judá, Neemias nem havia nascido ainda. Mas ele toma o pecado para ele mesmo. Como se fosse ele. E olha lá o versículo 6, o que é que ele diz? Ele diz assim, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Quer dizer, eu fico pensando se fosse a gente, pessoal. Se fosse a gente ia dizer o seguinte: o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com essa realidade? Nem nascido eu era. Eu nem existia ainda. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com o pecado de ninguém. Por vezes, irmãos, vamos ser sinceros, essa tem sido a nossa atitude. Mas um princípio que a gente precisa aprender nessa noite, sabe qual é, queridos? Que quanto mais nós assumirmos as culpas, até daquilo que não é nosso, mais chance tem Deus de operar um milagre. Você pode dizer amém? Quando a gente vê as injustiças da nossa nação, e a gente tem visto o tempo todo, quando a gente liga a televisão, quando a gente sai na rua, a gente tem visto tantas injustiças na nossa nação, na nossa cidade, tantas coisas erradas na política. Quando a gente vê essas injustiças na nossa cidade, nós precisamos, sabe fazer o quê, irmãos? Em vez da gente ficar apontando e tentando encontrar culpados, diante de Deus, a gente precisa assumir o nosso pecado e não ter essa postura hipócrita, uma postura de apatia e indiferença. Do tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Não sou eu que estou roubando, não sou eu que estou pecando. Não, essa é uma postura de indiferença. Por que Deus não opera poderosamente na nossa vida muitas vezes, meus irmãos? Por quê? Sabe por quê? Porque nós estamos sempre passando a culpa para o outro. É o outro que é culpado. Nunca somos nós. Às vezes, quando eu encontro com alguém, quando alguém vem buscar um conselho, e às vezes eu sento com a pessoa e eu pergunto, qual é o seu problema? O que é que você está vivendo? A pessoa diz assim, olha, Ronaldo, eu estou vivendo um problema na minha família, mas o problema da minha família é a minha esposa. Ou então, o problema da minha família é o meu marido. O problema que eu vivo hoje é por causa dos meus filhos. O problema do meu trabalho é o meu patrão. O problema da minha vida são os meus antepassados. Eu sou assim por causa deles. Queridos, todos são culpados. A gente parece que não assume coisa nenhuma. Que triste realidade. Mas olha, o problema, sabe quem é? O problema é você. O problema sou eu. O problema somos nós. O problema é quem, irmãos? Somos nós. Somos nós que precisamos de cura. Somos nós que precisamos nos arrepender mesmo diante do Senhor. Somos nós os primeiros que precisamos de uma operação poderosa do Espírito Santo de Deus, queridos. Somos nós. E aí, 2 Crônicas, um texto tão conhecido nosso, vai dizer o seguinte, vamos ler juntos esse texto conhecido, irmãos? Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Diga amém, amém.
há um quinto princípio importante para você que deseja reconstruir a sua vida, a sua história. Olha só. Todo processo de restauração exige constância da nossa parte. Isso eu quero que você repita bem forte. Vamos lá, igreja. Você pode me ajudar? Vamos lá? Todo processo de restauração exige constância da nossa parte. Gente, restaurar leva tempo, pessoal. Leva tempo. O trabalhar de Deus na nossa vida leva tempo. É o que a Bíblia diz, é de glória em glória. É pouco a pouco, é passo a passo. Isso leva tempo, não é um passe de mágica. Não é uma oração lá que vai resolver. Restauração, irmãos, veja bem, restauração envolve processo. Restauração envolve processo. Mas a gente não quer processo, a gente quer tudo para o hoje. Para o aqui, para o agora. Por quê? Porque nós somos imediatistas. Então, meus irmãos, nós precisamos ser mais pacientes, constantes e perseverantes. Sempre. Inclusive dizem, né, que a perseverança é a rainha de todas as virtudes. A perseverança, ela é a rainha de todas as virtudes. Todas as virtudes, na verdade, dependem da perseverança. E é fácil você entender isso. Por exemplo, do que adianta a pessoa ser honesta, mas depois deixar de ser honesta? O que adianta ser honesto e não perseverar na sua honestidade? Adianta alguma coisa? O que adianta você ser leal e não perseverar na sua lealdade? O que adianta você amar e não perseverar no amor? O que adianta você ser uma pessoa verdadeira e não perseverar nessa verdade? Não perseverar nisso, o que adianta? Por isso que o prêmio, queridos, o prêmio, a coroa da vida, vai ser dado àquele que perseverar até o fim. A coroa da vida vai ser dada a quem, irmãos? A quem perseverar até o fim. Porque a questão, irmãos, não é apenas começar bem, mas é principalmente terminar bem, irmãos. Você pode começar mal, mas você tem a chance de terminar bem. Então a questão não é só começar bem, é terminar bem. Termine bem. Amém? E aí você vê para o texto aqui, você vê Neemias chorando, ele orando. A Bíblia diz que ele jejuou, ele orou por 3 meses, né, de acordo com o calendário judaico. Tem aqui no capítulo 1, versículo 1, fala do mês Quisleu, e depois no capítulo 2 fala do mês Nisan, né? Significavam ali 3 meses. E durante 3 meses, quantos meses? Olha só, durante 3 meses, Neemias se angustiou pelo seu país, né, pelo Estado de Israel, como Israel se comportava, como estava a sua nação. Em outras palavras, não foi um arrepio que ele sentiu no final de culto, não, irmãos. Não foi isso não, mas foi uma paixão perene da alma, foi diferente, algo que estava na sua mente, no seu coração, algo que ele não esquecia, que consumia a sua vida dia e noite. E assim que estava aquela situação, Neemias estava tão angustiado, irmãos, que ele chegou ao ponto de ficar abatido, de estar depressivo, de tão angustiado que ele ficou ao olhar o estado da sua nação. Queridos, deixa eu dizer algo importante para você. Se nós realmente queremos processos de restauração na nossa vida, não basta sentir um arrepio de culto. Se você quer um processo de restauração na sua vida, não basta você vir à frente no apelo de um culto. Não, queridos, não. O apelo, ele é apenas a porta pela qual você decidiu entrar. Apenas isso. Mas é necessário que essa decisão que você tomou, vindo à frente, seja uma decisão que tenha constância e perseverança. Você pode dizer amém? Porque todo processo de restauração exige constância da nossa parte. Exige o quê? E por vezes nós somos tão inconstantes, queridos, tão inconstantes. Olha o que é que diz o texto da palavra de Deus. Hebreus 10, 35, vamos ler juntos? Você pode ler comigo? Vamos lá. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade do quê? De perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
Glória a Deus. Deixa para a segunda parte dessa mensagem, agora a segunda parte ela é mais curta. Que eu queria pensar com você, como restaurar os processos então da nossa vida? Como então restaurar os processos da nossa vida, queridos? Primeiro, queridos, nós precisamos restaurar o sentido de destino. Vamos repetir isso? Precisamos restaurar o sentido de destino. Olha só o que Neemias vai dizer lá no versículo 10. Neemias diz assim: Senhor, estes ainda são os teus servos. É a declaração de Neemias. Senhor, essa é a oração dele. Estes ainda são os teus servos. Veja bem aqui, Neemias ele não queria que o povo de Israel perdesse o propósito maior. Ele não queria isso. Neemias, nesse momento, queria resgatar esse propósito e não perder aquela chamada original de Abraão. Não sei se você se lembra lá em Gênesis, que através de Abraão seriam benditas o quê? Todas as famílias da terra. E aí então, em outras palavras, aqui Neemias estava dizendo no texto: Deus, é o seguinte, nós vamos restaurar tudo, mas não somente para a gente ficar feliz, para a gente ficar rico e poderoso, não, mas para nós estarmos no destino original que o Senhor traçou para a nossa vida. É isso que ele estava dizendo. Você sabe que às vezes eu fico olhando para a gente dentro da igreja, que parece que eles perderam o sentido de destino. Eles não sabem o que fazer, não sabem para onde vão, e não sabem nem quem são. Você pergunta, quem você é? Quem você é? Eu frequento a igreja. Não sabe nem por que está vivo. Queridos, Deus não quer nos restaurar para que a gente fique mais rico e mais feliz. É claro que a gente tem um Deus bondoso, sim ou não, queridos, que deseja repartir bênçãos conosco. Você crê nisso ou não? Mas meu irmão e minha irmã, Deus não quer nos restaurar para que a gente fique rico, para que a gente fique feliz, mas é porque Ele tem um propósito que é muito maior do que isso, que é o propósito de sermos sal da terra e luz do mundo. É para isso que eu e você fomos chamados. Veja que o sentido de destino do Senhor para nós é o texto lá de 1 Pedro 2,9, que eu quero que você leia com toda a força. Vamos ler juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não, está muito fraco, a gente vai ler aqui como guerreiro, pode ser? Vamos ler esse texto bem forte, irmãos? Vamos lá. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o sentido de destino para a sua vida, meu irmão. O propósito de Deus para nós, queridos, não é somente nos abençoar, embora Ele deseja isso também. Mas não é só nos abençoar, mas é também para que a gente seja bênção para outras pessoas, para o nosso bairro, para a nossa igreja, nossa família, nossa cidade, nossa nação e para as nações da terra, irmãos. Glória a Deus. Deus quer que eu e você sejamos as mãos dEle e os pés dEle. É isso que Deus deseja. Nós, como igreja de Jesus, nós somos a vitrine do Senhor neste mundo. Amém? Segunda coisa, olha lá. Precisamos conciliar dever e prazer. Vamos dizer juntos bem forte? Vamos lá. Precisamos dever e prazer. Veja o versículo 11, olha só, Neemias estava dizendo na oração, ele dizia assim: ouve a oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Que se agradam do quê? De temer o teu nome. Veja, se nós quisermos restauração da nossa vida com Deus, queridos, Deus não pode ser um mero dever, uma carga, né? um jugo. Mas Deus precisa ser o nosso maior prazer. Você sabe que, às vezes eu percebo que tem muita gente, irmãos, que serve a Deus porque tem medo de ir para o inferno. Tem gente que serve a Deus porque tem medo de atrair maldição para a vida. Por isso que até o fulano só vem no culto de ceia.
Fala, Jeová. Que fala, não preciso tomar ceia, senão eu vou atrair maldição para a vida. Quer dizer, parece que o servir a Deus para essa pessoa é um jugo, é uma carga. Isso é horrível. Queridos, nós devemos servir a Deus porque nós o amamos. Servir a Deus porque é um prazer para a gente servir a Ele. Porque é uma alegria estar nesse lugar. Hein? Sim ou não? Sim. Cadê o sorriso no rosto, meu irmão? Não é alegria para você estar aqui nesse lugar? Servir a Deus porque nós o amamos, porque Ele é a grande paixão da nossa vida, queridos. Aleluia, queridos. Assim tem que ser a nossa atitude. A nossa atitude deve ser aqui nessa noite de orar e dizer, Senhor, eu te dou tudo aquilo que eu tenho, porque eu estou comprometido com a causa de Cristo Jesus, porque eu acredito mesmo, eu estou aqui, Senhor, neste lugar, porque eu acredito mesmo, Senhor, nessa bandeira, eu estou disposto não apenas a crer nesse ideal, mas também a morrer por tudo isso, por este ideal, a entregar a minha própria vida. Portanto, meu irmão, é o que diz Deuteronômio, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Como é que nós precisamos amar a Deus? Que seja assim em nome do Senhor Jesus. E por último, meus irmãos, olha só. Nós precisamos entender que tudo que recebemos é por graça e misericórdia. Tudo que nós recebemos é por o quê? Graça e misericórdia, versículo 11. Neemias está dizendo aqui na oração dele: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe misericórdia perante este homem. Irmãos, queridos, nós precisamos reconhecer a bondade, a graça de Deus, o amor de Deus sobre a nossa vida. Se nós chegamos até aqui na nossa vida, é porque a graça de Deus tem nos alcançado. É porque o amor de Deus tem nos alcançado, queridos. E em outras palavras, Neemias aqui ele nos ensina que tudo aquilo que Deus realiza, tudo que Deus faz, não é por causa dos méritos humanos, mas é por causa da sua misericórdia. Tudo que Deus for fazer na sua vida, a reconstrução da sua vida, meu irmão, da sua história, não é pelos teus méritos, mas é porque a graça de Deus vai te alcançar nessa noite. Glória a Deus! Nós precisamos aprender a conjugar bênção e prosperidade com misericórdia. Bênção e prosperidade com misericórdia. Ou seja, Deus vai nos abençoar sim, sem que a gente mereça. Eu não sou abençoado porque eu sou grande, cara, porque eu sou melhor que outros. Não. Eu sou abençoado, você é abençoado, é por causa da graça, do favor de Deus sobre a sua vida. Que é dando tudo a quem nada merece. É o favor de Deus sobre a nossa vida. Ele vai nos restaurar hoje, Ele vai te restaurar hoje, por causa da sua misericórdia. Glória a Deus. Você sabe que a palavra misericórdia vem de duas raízes latinas, né? Eu já falei uma outra vez isso, eu vou repetir. Misericordis, né? Miserere, miserável, cordis, coração. Ou seja, em outras palavras, misericórdia significa ter o coração voltado para o miserável. O coração de Deus é voltado para o pecador e para o miserável. O coração de Deus é voltado para mim e para você, meu irmão. Para todos nós. Sabe, queridos, Neemias, ele sabia disso. Neemias tinha consciência de que Deus tinha um coração voltado para o povo de Israel, aquele povo pecador, aquele povo miserável. Deus tem um coração voltado para você, meu irmão. E aí eu deixo o texto da palavra do Senhor para a sua vida, que diz lá em Êxodo 22, versículo 27. Vamos ler juntos? Olha que texto bonito, vamos lá. Será, pois, que quando clamar a mim, diz o Senhor, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Olha o outro texto que é que diz, Lamentações 3, 22, 23, vamos ler juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu quero concluir com você na tela ali, você pode acompanhar essa conclusão. Há alguma área da sua vida que não vai bem? Alguma questão da sua vida ou projetos pessoais que você abandonou ou desistiu por dificuldades ou frustrações?
Qual é a cidade abandonada da sua vida que espera por uma reconstrução? Irmãos, Deus tem todo o interesse em te ajudar a reconstruir tudo isso. Não há tempo a perder. Quanto mais demorarmos, mais difícil será essa reconstrução. Como Neemias, precisamos resgatar o nosso sentido de destino. O Senhor deve ser o quê, irmãos? O nosso maior prazer. E com graça e misericórdia, Deus enviará todos os recursos necessários para que a nossa vida seja reconstruída. Vai ser assim na sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus, irmão e irmã.